Salve, salve, pessoas da cultura! Olá, eu sou Marisa Toledo, este é o meu canal da Agência Cultural Aquele Trio. E se você está chegando agora, esse vídeo faz parte de uma série que está ajudando o pessoal a elaborar os seus próprios projetos culturais. Este canal precisa de inscritos, muitos inscritos. Porque os robôs da internet só entendem que ele vai ser importante para a comunidade se ele tiver inscritos, com o sininho ativado, se os vídeos tiverem like, tiverem comentários. Povo, é assim que a internet funciona, não tem como fugir disso. Então, se você acha que esse conteúdo que você está recebendo online e gratuito é importante e que há outras pessoas que podem ser alcançadas por ele, então faz isso. Faz isso por mim, por você, pelo nosso setor, tá? Para que a cultura seja cada vez mais entendida como uma parte integrante fundamental da sociedade, da civilização, da economia, da inclusão social, da fruição artística, da saúde mental e física. Cultura é tudo isso, porque a arte se manifesta através da cultura também, né? E ela tem esses vieses, ela consegue alcançar e chegar lá de uma maneira que a gente às vezes nem imagina, transformando vidas, não é isso? Então bora lá para os nossos slides, continuando nossa estrutura do projeto? Então, antes da gente entrar no assunto de hoje mesmo, eu resolvi voltar num slide aqui que falava da acessibilidade, só para dar mais alguns exemplos de medidas amplas que podem contemplar os diversos tipos de pessoas portadoras de deficiência. Então a gente falou no vídeo passado demos um exemplo, né, sobre acessibilidade auditiva, mas outras medidas podem ser feitas, né? Por exemplo, se você tem filme, se você vai produzir um filme ou um vídeo ou um clipe, alguma coisa no audiovisual, legendas em português é considerado uma medida de acessibilidade, né? A intérprete de Libras, como nós já falamos, monitoria para cegos, muitas vezes numa exposição de artes, por exemplo, as imagens que estão ali, ou as esculturas, enfim, o deficiente visual não consegue fruir. Mas se um monitor do próprio museu for capacitado, ou da tua própria equipe do projeto, você capacitar um profissional para estar no dia da abertura da exposição, por exemplo, fazendo essa visita monitorada e explicando, fazendo essa audiodescrição aberta, né? A audiodescrição aberta é essa onde a gente não precisa de nenhum tipo de equipamento, ela é feita de uma maneira mais espontânea e durante o próprio evento, junto com o som que está acontecendo no ambiente, às vezes com uma, duas, três ou um grupo de pessoas que está ali perto de você, né? Aí já falamos dos tipos de audiodescrição, né? A audiodescrição fechada é uma audiodescrição que inclui um equipamento específico. Então, o narrador de audiodescrição precisa de uma cabine à prova de som, ele tem um equipamento, microfone, os cegos que estão presentes, cada um tem o seu fone particular, que pode ser acoplado no próprio celular, porque essa transmissão que o narrador de audiodescrição faz é via rádio, então eles sintonizam na frequência ali, que eles vão combinar qual é a frequência, vão sintonizar, e vai acontecer a audiodescrição só para eles vão estar com o equipamento, né, individualizado. Então a pessoa dentro da cabine não compete com como é que diz? A acústica do ambiente, né, o som que está acontecendo do lado de fora. Ela fica isolada e normalmente requer um trabalho prévio do narrador de audiodescrição para fazer um roteiro da palestra, da apresentação de dança, da apresentação de balé, ou sei lá, de teatro, enfim, do que estiver acontecendo. Ela tem um roteiro prévio que foi elaborado para aquele projeto, para aquele evento, para aquela peça, e que ela vai seguir aquele cronograma para sincronizar o que ela narra com o que está acontecendo ao vivo, certo? Rampa de acesso é uma medida de acessibilidade física. Assentos na plateia ou no seu evento, se é um auditório, uma sala ou algum local de aula, assentos para obesos, assentos para idosos,
lugares específicos separados para cadeirantes, vagas preferenciais para carros são medidas de acessibilidade, audiobook, né? Quando você narra um livro. Aliás, o audiobook tem várias utilidades, não só para acessibilidade de cegos com o livro, né? Muitas vezes eu já tive oportunidade e conheço pessoas que se utilizam de podcasts e de audiobooks para se instruir ou para momentos de relaxamento no trânsito, por exemplo, ou numa viagem longa, né? Coloca a playlist e vai escutando, vai lendo o livro enquanto está na viagem, né? Aliás, isso é uma coisa legal de falar, que a acessibilidade não dá melhorias ou condições daquelas pessoas portadoras de deficiência fruírem a arte. Elas melhoram as condições daqueles que não são portadores de deficiência, né? Quem não gosta ou quem não agradece uma calçada bem calçada, não é? Então, se você prevê uma acessibilidade na calçada ou uma rampa de acesso em vez de uma escada muito íngreme, ela facilita a vida de muitas pessoas, mães com carrinhos de bebê, não é verdade? E outras coisas que a gente pode ir elencando aí. Outra medida de acessibilidade é transporte oferecido pelo projeto. Então você tem uma van ou você tem um micro-ônibus que vai buscar pessoas que têm dificuldade de locomoção, por exemplo, né? Você vai fazer um espetáculo dirigido a idosos e o lar X vai ser beneficiado e você manda uma van buscar esses idosos para virem assistir o seu espetáculo. É uma medida de acessibilidade, né? Material em braille, né? Outra medida de acessibilidade. E aí vão vários, certo? O próprio canal do YouTube tem nas ferramentinhas dos vídeos a opção de você colocar uma legenda fechada, que eles chamam, que é de acessibilidade, que o próprio YouTube gera. Então assim, o mundo está mudando, como a gente falou no slide passado, no vídeo passado, e as próprias ferramentas que estão disponíveis estão mais fáceis de ser utilizadas. Elas mesmas já têm as condições prévias para a gente utilizar a questão da acessibilidade, né? Beleza, bora lá para o assunto de hoje mesmo, propriamente dito então, né? Então a gente vai agora para a ficha técnica. Ficha técnica é onde você vai elencar aqueles profissionais que são essenciais para o teu projeto. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que você escreve, você se compromete. Então, se você coloca uma ficha técnica muito extensa, com profissionais que exatamente não precisava ser aquela pessoa, pode ser o cara que trabalha com ela que vai fazer aquilo, né? Aquela função no teu projeto, mas você resolveu botar o nome dele. O que acontece na hora da prestação de contas, se não foi ele, o órgão responsável pelo edital vai te perguntar por quê. E você vai ter que explicar. Então é uma mão de obra muito grande. Outra coisa, você coloca lá uma pessoa, você sabe que tem que ser aquela pessoa e que se tiver que trocar, você vai ter que pedir readequação do projeto. Então você colocou o nome da pessoa e ela viajou na época da tua turnê. Você não vai contar com ela. Você vai ter que solicitar ao órgão responsável pelo edital a troca daquele profissional. E daí você vai ter que aguardar a resposta deles para daí poder fazer teu projeto com segurança e não arriscar ter que dar um passo aí depois e ter que se explicar lá na frente ou ter a sua prestação de contas aí barrada ou devolvida por conta de um detalhe mínimo, né? Então, na ficha técnica, a gente normalmente faz assim, bota o nome da pessoa, a função dela e um currículo breve. Então a Maria, para mim, é a produtora executiva e sem a Maria eu não vou fazer o projeto. Porque meu estilo fecha com a Maria e não rola. Se eu tiver que sair atrás de outro produtor, vai ser uma dor de cabeça para ter que explicar a forma como eu gosto que as coisas funcionem e para onde o projeto está sendo dirigido. A Maria já sabe, então eu ponho a Maria na minha ficha técnica, entendeu? Esse breve currículo aqui, gente, é coisa assim de 2 parágrafos, 20 linhas no máximo. Tem que condensar a tua experiência nesta função, porque a Maria também é atriz, por exemplo.
Mas daí, neste currículo, ela vai dar uma passada pela carreira dela de atriz para daí falar como produtora executiva, porque é isso, essa é a função dela neste projeto. Então, é aqui que ela deve se ater, né? O Pedro vai fazer a coordenação musical do show. Quer dizer, esse show só existe, ou do festival, enfim, né? Ele é o curador artístico. O festival só existe porque tem esse olhar do Pedro. Então eu coloco ele na ficha técnica, porque se for outra pessoa, se fosse o Eduardo, não seria este festival, seria outra coisa. Então ele entra da mesma forma, né? Nome completo, a função no projeto e o currículo de 20 linhas. E a Joana? A Joana eu quero que apareça porque ela é a popstar nacional, é a cantora que vai abrir ou vai encerrar o meu festival e ela vai dar peso para o meu projeto. Eu preciso que ela apareça para a banca avaliadora, né? Todos estes bonitinhos aqui precisam concordar em participar do seu projeto. Então eu não posso dizer que a Joana, que é popstar, né, vai participar do meu projeto e ela nem sabe que eu existo. Então precisa dar credibilidade para o teu projeto, precisa mostrar que você está trabalhando de maneira correta, de maneira séria. Então você já falou com a Joana, você já falou para ela, vou escrever o projeto, Joana, assim assado, eu te mando uma cartinha, você assina para mim? Só depois que ela der o ok, você bota o nome dela aqui, porque daí você já tem o documento para dizer para a banca que, ó, Joana topou, não estou inventando, certo? E o próximo passo é a nossa contrapartida social. Não tem como fugir, né? Os artistas ficam meio chateados com essa contrapartida aqui. Falam assim, poxa, a gente já faz tudo, ainda tem que fazer, né? Cabecear e correr pro gol e aquela coisa, né? Mas é necessário na hora que a gente usa dinheiro público, gente, dar uma contrapartida social. Por quê? Porque é dinheiro público. Simples assim. Ah, eu não quero fazer. Então, não precisa escrever o projeto para concorrer, para entrar nesse pleito aí, para ganhar esses recursos. Porque quando a proposta é sua, independente, você batalhou a grana, você é dono desse destino, certo? Você não precisa prestar contas para ninguém. Agora, se um órgão público aposta naquilo que você escreveu lá no projeto que você vai fazer, e ele está te dando um recurso que é de todos, esse é o lance, né? Dinheiro público, eu ajudei a colocar esse dinheiro lá. Você ajudou a colocar esse dinheiro lá. Ele tem que ter um uso para o bem comum e não para um grupo de pessoas fechado. Entende o que eu digo? Então, assim, a nossa arte já tem esse viés, que a gente já elencou aqui, a função econômica, a função social, a função de saúde, a função, enfim, que a arte pode ter. Mas além disso, extrapolando o fazer artístico, é preciso oferecer uma contrapartida. Então, o chamamento lá, o edital, normalmente já diz que tipo de contrapartida ele quer. Eu vou dar um exemplo bem da nossa região aqui, né? O estado de Santa Catarina tem o Prêmio Estadual Elizabeth Anderle. E ele é muito claro no tipo de projeto que ele quer contemplar. São aqueles projetos que alcancem, é um edital estadual, então não é para ter uma abrangência no teu próprio local, ele precisa ser para o estado todo. Então eles querem projetos que alcancem as pequenas cidades, porque eles sabem que nas pequenas cidades não tem produção cultural como tem na capital, como tem nas cidades maiores do estado, nos polos, né, das regiões do estado. Então eles querem que o projeto chegue nesses locais. Cidades que têm baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, cidades que não tenham políticas municipais de cultura, de fomento, entende? Grupos específicos, grupos de risco, ou de situação étnica, ou de LGBT, ou enfim, grupos específicos de empoderamento feminino. Esses tipos de projeto têm uma visibilidade melhor pela banca do que aqueles que não têm. Então podem ser dois projetos muito lindos apresentados. Um
faz chegar nas cidades pequenas, na população ribeirinha dessas cidades e coisa e tal. O outro fica no centro da cidade. Eles vão ter pesos diferentes neste edital. Não que esta arte seja pior do que esta que vai chegar na população ribeirinha, mas para aquele edital existe aquela função. E como eles são os detentores, os responsáveis pelo edital, eles têm esse direito de direcionar. É aí que a gente tem que entrar com a nossa inteligência. Eu consigo fazer um projeto para chegar neste lugar? Ou eu tenho uma proposta que se encaixa nesse tipo de enquadramento? Ou não? Então tem editais que eu consigo entrar. Eu, Marisa, artista, eu digo, eu vou entrar nesse edital porque eu consigo atender essas premissas aí. Tem outros editais que eu digo, não, isso não é para mim. Não adianta nem eu tentar ou tentar inventar uma história aqui para tentar concorrer, porque não vai ser. Tem que ter essa sacada, né? Então eu botei dois exemplos aqui. Um é palestra para professores. Então eu digo lá que eu vou, como contrapartida, eu vou oferecer 2 palestras para 100 professores da rede pública sobre formação de plateia com duração de 45 minutos cada. Pronto, eu já ampliei, eu saí do show e fui para um nicho muito específico, fui lá no pessoal que trabalha com educação, saí do setor cultural, fui para um outro lado e vou trabalhar com eles a formação de plateia. Por quê? Porque eles são multiplicadores de conhecimento, eles são professores. E professores não de escolas particulares, que têm recursos para bancar um tipo de conhecimento ou trazer informações alternativas para os alunos, mas uma escola pública, estadual, municipal ou federal, um instituto, né? E eu posso também oferecer workshops para alunos. Então vão ser 4 workshops para alunos de 11 a 14 anos, eu faço um recorte, eu digo qual é a faixa etária que eu vou trabalhar. Não é educação infantil, não são os adolescentes do ensino médio. É ali, de 11 a 14 anos, também da rede pública, certo? Sobre percussão brasileira, vai fazer uma pequena escola de samba lá com eles, com 4 workshops com aquela galerinha. Cada aula vai ter duração de 1h30 e tem 30 vagas cada turma. Pronto, fechou. É outro tipo de contrapartida que a gente pode oferecer e que se encaixa nessa coisa de extrapolar o fazer artístico. A gente vai para uma área, aqui eu fui para a área da educação, mas pode ser uma contrapartida num hospital, dependendo do edital que você está. Pode ser uma contrapartida na assistência social com grupos de risco, com menores infratores, ou em presídios, né? Então, tem que ter esse olhar, né? Pode ser uma contrapartida para um grupo específico da sociedade, como os idosos, que eu já citei em algum momento aqui. Também é um outro tipo de contrapartida, certo? E o vídeo ficou de novo com quase 20 minutos. Pode um negócio desse? Eu não aprendo, gente. Eu acho que é pouca coisa para falar e quando eu vou vendo, um assunto puxa outro. Obrigado pela paciência, viu? E a gente vê no próximo vídeo. Dúvidas você põe no comentário aqui que me ajuda a me organizar para fazer a próxima leva de vídeos, tá bom? Beijo e tchau!